hoje o nosso assunto é o sacramento do matrimônio. Matrimônio não é apenas uma cerimônia que acontece na igreja com direito à ornamentação, roupas especiais, fotos e música. É um sacramento da igreja, aquele que dá início a uma nova família e por isso representa um ato de fé e de amor. Para falar sobre esse assunto que é tão importante, vamos receber de forma remota o padre Abimar Moraes, professor de teologia da PUC do Rio de Janeiro. Então, nós desejamos ao padre Abimar boas-vindas. Que bom ter o senhor aqui com a gente, viu, padre? Obrigado, Caíssa, pela sua acolhida. Um abraço também, ainda que remoto, a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. E de forma remota também, padre Wellington Silva, de volta aqui no quadro Entrevista, para nos ajudar melhor a falar sobre esse assunto e compreender melhor o que é o sacramento do matrimônio. E padre Wellington, parece que o padre Abimar já foi seu professor, é isso? Isso mesmo, padre Abimar foi o meu professor durante a convalidação da minha teologia no Rio. Que bênção, que bênção. Seja bem-vindo, padre, professor querido. Muito obrigado, um grande abraço, padre Wellington. Se me convidou para estar aqui foi porque eu, pelo menos, não reprovei ele quando ele estudou comigo. Né? Grande abraço, padre Wellington. É verdade. Ô, padre Abimar... Eu era um bom aluno, padre Abimar. Ah, é verdade, é verdade. Eu acho que eu era um bom professor também. É ótimo. Eu tenho certeza que tanto o padre Wellington quanto o padre Abimar foram pessoas especiais desempenhando aí cada um o seu papel. Mas para começarmos essa conversa, falando desse assunto que é tão relevante, que nós precisamos compreender sempre melhor sobre o matrimônio, explica para nós, padre Abimar, o que são os sacramentos e qual a importância dos sacramentos em nossa vida? A gente sabe que não consegue expressar a nossa experiência de fé fora desse ambiente justamente dos simbolismos, né, das metáforas, dos sinais que nos ajudam a entrar em contato com Deus e, ao mesmo tempo, expressar o que nós experimentamos com Deus a outras pessoas, outros irmãos e irmãs. Na nossa experiência, na nossa tradição de fé, esse conjunto justamente de ações simbólicas, nós designamos como sacramentos, né? Então, a gente entende que um sacramento, uma realidade sacramental, será justamente todas essas realidades, todos esses objetos, né, gestos, sinais que nós iremos colocar à disposição da nossa experiência de fé para expressarmos o que Deus nos comunica, o que Deus realiza na nossa vida e para expressarmos também como comunidade de fé a outros irmãos e irmãs aquilo que a gente está experimentando. Depois de um processo segundo, a gente vê a Igreja cristã, a Igreja católica, entendendo que é importante, é necessário fazer um apanhado, um pequeno compêndio, um condensado dessas experiências, entendendo que algumas delas são mais importantes e relevantes para a caminhada da fé. É daí que então a gente vai partir dessa realidade mais ampla dos sacramentos para aquela um pouco mais reduzida, mas em termos de síntese, para a realidade dos 7 sacramentos, que nós chamamos justamente os 7 sacramentos da Igreja Católica. Ótimo. Agora, padre Abimar, como é que quem está em casa pode compreender o matrimônio com essa identificação sacramental? Como é que a gente compreende que o matrimônio, de fato, é esse sinal visível da graça de Deus? Olha, o matrimônio, dentro desse conjunto dos 7 sacramentos, ele é aquele que tem um traço assim, que eu vou chamar assim, bem peculiar. Porque, em geral, a gente, nas realidades sacramentais, a gente faz uma distinção entre realidade, eu vou chamar assim, religiosa e realidade profana.
Então, eu vou dar um exemplo, né? A água que eu bebo agora é uma água, entre aspas, profana. E a água que eu uso para a celebração do batismo é uma água, entre aspas, religiosa. O matrimônio, nesse conjunto de 7 ações que a igreja elegeu, ele é aquele que não tem essa distinção tão clara, tão específica entre sagrado e profano. Porque, na verdade, né, na base, no cerne da sacramentalidade do nosso matrimônio, está o desejo de comunhão de vida de 2 pessoas, de comunhão de amor entre um homem e uma mulher. Sob certos aspectos, então, que a gente vai reconhecer é que essa comunhão, que é uma comunhão humana, que é uma comunhão de amor humano, ela é chancelada, ela é tutelada por Deus. E por essa razão mesmo, diferente dos outros sacramentos, né, o sinal concreto do matrimônio não é a aliança, como muitas vezes a gente pode achar. Mas o sinal concreto, a matéria do sacramento do matrimônio, vai ser justamente o consentimento humano. Isso é, o homem que diz à sua esposa, eu te recebo como minha mulher. E a mulher que diz ao seu esposo, eu te recebo como meu esposo. Aí, nessa união a dois, Deus faz a sua obra, né? E santifica, e acompanha, e unge essa família, né, que agora está sendo constituída. Então essa é a sacramentalidade nesse sentido todo específica que só o matrimônio tem se comparado com os outros 6 sacramentos. O Padre Abimar, nós sabemos que no matrimônio, para a vivência do sacramento do matrimônio, eu ainda não sou casada, mas eu tenho amigas que são casadas e que exige muito, tanto do homem quanto da mulher. Mas nesse desígnio de Deus, no sacramento do matrimônio, qual o desígnio de Deus, ou melhor dizendo, para o homem e para a mulher na vivência desse sacramento? Eu costumo dizer que a gente pode sintetizar o serviço. Eu gosto dessa expressão, inclusive é uma expressão que o Catecismo da Igreja Católica usa para falar de 2 sacramentos. A ordem, na qual estamos eu e o Padre Wellington, e o matrimônio, na qual estão suas amigas e quem sabe um dia você também. Sim. O matrimônio é chamado, junto com a ordem, de sacramento do serviço, né? Então, acho que a primeira dimensão que a gente poderia aqui evidenciar na conversa é justamente essa dimensão do serviço. Bem entendido, né? Eu não me caso para ser feliz, isoladamente, né? Não é um amor nesse sentido, como muitas vezes a gente vê presente em algumas propostas que estão na nossa sociedade, um amor reduzido ao eu, né? Um amor de Narciso, né? Como diria a mitologia grega. Mas é um amor de serviço, é um amor de doação. E nessa dimensão justamente do amor de doação é que eu vou entender que eu abraço o matrimônio porque eu desejo construir uma história de amor com uma outra pessoa. E por meio dessa construção de história de amor, servir a esta pessoa, servir a esta família, né? Esse serviço se expressa por meio daquilo que eu gosto de chamar assim, os 3 Fs que acompanham a experiência do matrimônio. E que 3 Fs são esses? Fidelidade, felicidade e fecundidade. Vou repetir. Fidelidade, felicidade e fecundidade. Então, essas 3 dimensões, né, esses 3 Fs, compõem justamente aquilo que nós vamos entender o amor cristão expresso no matrimônio. Bom. Agora, Padre Abimar, quando a gente fala de sacramentos, muita gente que está em casa se lembra da celebração. Eu queria chamar a atenção para essa característica da celebração do matrimônio, porque eu acho que tem algo sempre novo para a gente redescobrir na celebração do matrimônio,
que é a pergunta que eu faço. Quem são os ministros ou o ministro do sacramento do matrimônio? O bonito da nossa tradição, eu costumo tentar evidenciar isso diversas vezes, o bonito da nossa tradição é que a nossa ritualidade, a nossa construção de um rito, da experiência cultural, ela é cheia de teologia. Ela é cheia justamente da manifestação daquilo que nós cremos. Então, quando você presta atenção, por exemplo, nos ritos dos sacramentos, você acaba conseguindo tocar a dimensão doutrinal dos sacramentos e a dimensão também vivencial dos sacramentos. A gente tem que sempre, quando fala de sacramentos, ter presente essas três relações. Primeiro, a dimensão cultural, a dimensão ritual, que você está mencionando. Segundo, a dimensão doutrinal, quer dizer, que fé eu estou professando dentro dessa experiência sacramental. E, por fim, a dimensão existencial. Quer dizer, o matrimônio é uma vivência. Ele não é somente um rito e ele não é somente um código moral, disciplinar, doutrinal. Ele é uma vivência. Por essa razão mesmo, o rito do matrimônio vai nos colocar, né, Padre Wellington, na condição muito interessante de assistentes. Nós estamos, em nome da Igreja, assistindo alguma coisa que outros dois ministros estão celebrando. E esses outros dois ministros, os ministros de fato do matrimônio, são os cônjuges, é o homem e a mulher. É interessante que muitas vezes, você já deve ter passado por essa experiência, né? Algumas pessoas dizem assim, eu casei com o senhor. Não, comigo você não casou não, né? Você casou com o seu esposo, que funcionou justamente como co-ministro com você e vice-versa, o cônjuge, o marido, funciona como um co-ministro junto com a sua esposa. Esses são os verdadeiros ministros do matrimônio, né? O padre, o diácono, ou até mesmo um leigo ou uma leiga delegada pela igreja, eles, na verdade, fazem a função de assistentes, daqueles que, em nome da comunidade de fé, funcionam como testemunhas dessa bonita união celebrada por esses dois ministros. Ô Padre Abimar, mas é importante salientar que nessa celebração desse sacramento, que é o matrimônio, é preciso ter sempre esse assistente, não é? Isso, né? Quer dizer, existem alguns mecanismos que, ao longo da própria história da nossa igreja e da constituição também da dimensão que nós chamamos assim, jurídico-sacramental, eles foram sendo estabelecidos. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da história do Romeu e Julieta, né? A história do Romeu e Julieta mostravam os dois casando anonimamente, né? E por causa dessa ideia de casar anonimamente, inclusive isso deu confusão. Como os jovens aqui do Rio dizem, deu ruim, né? No final ela se tornou uma tragédia. No desenvolvimento justamente dessa dimensão jurídico-sacramental do matrimônio, a gente vai precisar sempre, primeiro, que o matrimônio seja entendido como uma celebração pública, comunitária, né? E por isso existe inclusive um instrumento canônico que se chama a proclamação daquele matrimônio. Correm os proclamas pelas paróquias em que essas duas pessoas residem. E dois, que é o que você perguntou, a função sempre desse assistente oficial, desse representante oficial da igreja, que pode ser desde o ministro ordenado, o bispo, o padre, o diácono, como também um leigo, desde que esse leigo tenha recebido em sua diocese, em sua igreja particular, a delegação, quer dizer, a autorização para fazer essa função justamente de assistente eclesiástico.
Ótimo. Padre Abimar, eu queria perguntar sobre a questão dos impedimentos, porque muitas pessoas elas podem vir a questionar, tendo ali a matéria para o sacramento, o homem e a mulher, diante dessa situação, o que pode vir a impedir para que um casamento de fato aconteça, ou poderíamos assim chamar, que seja válido, por assim dizer? Aí vale a pena a gente voltar lá aos 3 Fs que eu mencionei, né? Fidelidade, felicidade e fecundidade. Quer dizer, sem entrar aqui nos casos específicos, né, na casuística nesse sentido canônica, mas para a gente entender assim, de uma maneira que eu considero mais simples, tudo aquilo que fere esses 3 Fs antes do matrimônio fere justamente a validade do matrimônio. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que é o exemplo clássico, que é o da fidelidade, né? Então, Joãozinho, né, vai casar com Mariazinha, mas ele tem um relacionamento com a Ritinha, né? Então, isso fere a fidelidade. E embora tenha havido o rito do matrimônio, mas aquilo que constitui a dignidade do matrimônio, que, como disse, vai para além da dimensão ritual, essa realidade foi comprometida. E, portanto, aquele sim livre, aquele sim sincero, aquele sim honesto, ele, na verdade, não foi pronunciado. Outro exemplo, o da fecundidade, né? Eu tenho, por exemplo, já o conhecimento de que trago um problema de ordem física, de ordem biológica, que vai comprometer a minha fecundidade junto com a minha esposa, junto com o meu esposo. Eu não compartilhei isso anteriormente. Essa pessoa gostaria, que está casando também, para ter filhos, para ser fecunda em filhos. Então, se eu escondi isso, a dignidade do matrimônio, quer dizer, esse Fzinho aqui da fecundidade, foi ferido também. Agora, se eu revelei isso a essa pessoa e ela compreendeu, por exemplo, que a fecundidade poderia ser expressa comigo através, por exemplo, da adoção, então o sacramento é válido, porque a fecundidade ela tem formas diferentes de ser expressa. Ela não se limita pura e simplesmente à fecundidade do seu sentido biológico, mas ela pode ter também outras formas, outros rostos, e que o matrimônio é uma oportunidade para eu viver essas outras faces da fecundidade. O Padre Abimar, mas para as pessoas terem consciência de tudo isso que o senhor está dizendo, dessa grandiosidade, profundidade na vivência desse sacramento, existe uma preparação antes. Essa preparação começa desde o namoro ou como que é? Olha, eu sou defensor que essa preparação deve começar no ventre materno. Isso é, dentro de uma família que professa a fé. Recentemente, ao findar a celebração de um sínodo sobre a família, o Papa Francisco justamente escreveu uma bonita carta chamada A Alegria do Amor, onde ele fala dessa dupla dimensão, aquela da preparação imediata para o sacramento do matrimônio. E aí nós temos em muitas paróquias os assim chamados cursos de preparação para noivos, as formações, os acompanhamentos que nós fazemos, por exemplo, nos grupos de jovens. Por exemplo, existem alguns grupos que propõem, né, o assim chamado namoro santo, ajudar jovens a viverem essa experiência. Eu acho que tudo isso aqui precisa ser colocado dentro da esfera do que eu vou chamar preparação imediata para o sacramento. Mas sem a gente perder de vista, e nisso o Papa Francisco ele é muito feliz, aquela que eu estou chamando preparação remota. E aí a brincadeira que eu estou fazendo, mas que fala sério, né, de que o ventre materno já é o primeiro lugar onde eu vou começar a entender
o sentido, o significado da experiência matrimonial que lá na frente eu vou abraçar. Porque eu vou justamente dentro da minha família, dando passos significativos na descoberta daquilo que o Papa está chamando, então, alegria do amor, alegria do estar em família, alegria da vida a dois, né? Então, há uma preparação remota que eu diria que hoje ela precisa estar na nossa atenção para que a gente consiga fazer duas coisas. Aquela primeira, ajudar esses jovens casais a abraçarem melhor o sacramento do matrimônio e, ao mesmo tempo, resgatar a dignidade dessa parcela tão importante da sociedade, que é a família e a família cristã. Ótimo. Agora, Padre Abimar, eu estou aqui lembrando dos 3 Fs que o senhor disse ao longo da nossa entrevista: felicidade, fecundidade e fidelidade. Muitos casais, e isso tem me assustado até no cotidiano da prática pastoral, às vezes até de modo combinado, antes de contrair o matrimônio, decidem, por exemplo, não ter filhos. Essa não é uma palavra, por exemplo, que a Igreja compreenda como sendo válida dentro de um matrimônio. Exatamente, porque você fere justamente o princípio da fecundidade, né? É claro que a gente precisa encontrar um melhor equilíbrio, e talvez a sociedade atual está buscando isso, entre, por exemplo, a dimensão da fecundidade, expressa, né, na prole, no número de filhos que eu tenho que ter, que eu quero ter, aquela ideia, portanto, de que, inclusive, a própria mulher, né, reduzida a essa figura dentro do matrimônio que funciona como o canal da fecundidade, com essa outra dimensão que eu chamei justamente da felicidade. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade onde o conceito amor e o conceito felicidade, eles caminham a par e passo, eles caminham muito juntos, né? Quer dizer, a gente, à medida em que vai crescendo também na consciência do nosso lugar no mundo, no cenário atual, o conceito de felicidade, ele vem ocupando um lugar muito importante na nossa sociedade. Então, se a gente conseguisse, inclusive enquanto católicos, enquanto cristãos, esse melhor equilíbrio entre a fecundidade e a felicidade, eu acho que a gente conseguiria também ajudar essas pessoas que têm, né, um pouco de dificuldade de entender que o prezar pela minha felicidade, né? Então eu quero me casar, mas eu quero ter o meu trabalho, eu quero me casar, mas eu não quero ser, por exemplo, no caso das mulheres, né? Eu não quero ser pura e simplesmente a cuidadora de filhos, eu quero dar continuidade aos estudos, eu quero dar continuidade ao trabalho que eu já tinha, inclusive, às vezes antes de conhecer. Então, se a gente conseguisse estabelecer melhor esse diálogo, eu acho que a gente superaria esses limites que alguns casais têm, né, de não quererem ter filhos, porque o filho, infelizmente, se apresenta como aquele que vai cercear, aquele que vai limitar a vontade que eu tenho de ser feliz. O Padre Abimar, e tem mais alguma situação que nós enfrentamos atualmente que, na sua opinião, ameaça o matrimônio? Que o senhor poderia falar para a gente? Olha, eu não chamaria de ameaça, eu chamaria assim de desafio, que essa ideia que também está presente na nossa cultura, na nossa sociedade, que o matrimônio não é mais o único espaço de expressão de amor de duas pessoas. E aí eu volto àquela primeira questão que eu levantei, de a gente não estabelecer muito bem a distinção entre sagrado e profano no matrimônio, né? Então, hoje, por exemplo, né, a gente não precisa da chancela da igreja para, por exemplo, querer construir uma relação com uma outra pessoa, né? Os jovens, né, hoje eles têm essa instituição que é o ficar, né?
eles têm o convívio, eles têm outras experiências onde esse amor a dois, ele é vivido, né? Ele é promovido. E isso desafia-nos justamente no sentido de poder encontrar uma melhor teologia e uma melhor pastoral do matrimônio que permita justamente a esse jovem casal a entender o valor a mais que o matrimônio cristão tem em relação a esse outro tipo de experiência de amor legítima, né, enquanto amor humano legítimo, que ele experimenta e que está posto aí na sociedade. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem que enfrentar, um caminho longo e árduo, né, uma subida que a gente tem que enfrentar para resgatar esse diálogo, esse discurso sobre a beleza do matrimônio cristão, do sacramento do matrimônio. Sim. Padre Abimar, eu quero que o senhor dirija uma palavra agora para os solteiros. Afinal de contas, nós estamos para todo o Brasil e muita gente aí que talvez já esteja apta a também trilhar esse caminho, porque é vocacionada ao matrimônio, mas tem um certo medo, receio, e principalmente por essa mudança constante de valores, até mesmo ao ponto de colocarem o matrimônio como uma realidade muito ao passado, ou até mesmo arcaica, comparada aos dias atuais. Eu queria que o senhor falasse um pouco aos solteiros. Bom, em primeiro lugar, uma palavra para que você acredite na potência de amor que você é, né? Quer dizer, você traz dentro do seu coração uma capacidade única de amar. E existe com certeza uma pessoa que precisa desse amor, que necessita justamente daquilo que só você traz como potencialidade de amar. Segundo, vocação, né? Eu esse ano estou completando, Padre Wellington, vou já me aposentar, 25 anos de ministério sacerdotal, presbiteral. Dizer que há 25 anos atrás eu sabia para onde ia caminhar o meu ministério não é verdade. Mas o que eu sabia era assim que eu queria me entregar nas mãos de Deus e deixar Deus conduzir essa história, que é uma história de amor. O matrimônio é assim também. É uma bonita história de amor, onde a gente não tem todas as respostas, onde a gente não tem todas as soluções, mas a gente tem principalmente a garantia de que esse parceiro divino vai nos acompanhar. Então se abandone nas mãos de Deus, aceite com generosidade a vocação ao matrimônio que Deus colocou no seu coração, e eu tenho certeza que o mais é Deus quem vai fazer na tua vida. E assim como eu estou dizendo que a minha história é uma história de amor, eu tenho certeza que você também vai poder afirmar a mesma coisa. Nós agradecemos por esse momento de crescimento, que você em casa aí possa lutar para viver essa grandeza do sacramento do matrimônio, que é uma história de amor que você está trilhando aí sempre com a bênção de Deus, com certeza, conduzido pela graça de Deus. Padre Abimar Moraes, nosso agradecimento, ele que é professor de teologia da PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigada, viu, padre? Nos ajudou demais, eu tenho certeza que ajudou todos que estão acompanhando o programa. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a todos, Deus abençoe vocês. Amém, padre, amém. Nós sempre crescendo juntos aqui no programa Pai Eterno. E o programa ainda não acabou, não. Agora, 4h07, vamos juntos até às 5 da tarde e contando sempre com você. Mas antes, Padre Wellington, o senhor já vai embora? Pois é, eu vou agradecer também ao Padre Abimar, Você viu tanto que o professor é bom, por isso que o aluno ficou bom. Ele é ótimo. O senhor também. Padre Abimar, você vai voltar mais vezes aqui no programa, viu? Tenho certeza. Estou à disposição. Será uma alegria poder retornar para a gente bater papo à tarde. Isso mesmo. Tudo de bom, padre. Um grande abraço para vocês. Abraço. Deus abençoe a obra de vocês. Caísa.
Tá? Um grande abraço.